noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma sexta-feira para conversar um pouquinho com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Então, mais uma sexta conosco aqui. Vamos esperar um pouquinho para que as pessoas possam acessar, entrar e querem também participar conosco dessa live. A gente já volta. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais essa live. Nós temos um tema bem legal para conversar hoje, né, Miriam? Nossa, hoje o assunto é interessante. Interessantíssimo. Vamos trazer muitas coisas aí para nossas reflexões, né? Exatamente. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando juntas, moramos juntas, estamos passando a quarentena juntas e estamos bem, na medida do possível, estamos ficando em casa. Verdade. E lembrando também que hoje, nessa sexta-feira, estamos de azul em algum tom, porque ainda há tempo de lembrar o queridão aí do lado, filho, marido, vô, pai, que eles também precisam se cuidar. Exatamente. Não só do Covid, né? Mas de toda a saúde, né? Tá tomando água, tá fazendo exercício, tá comendo direito, além dos exames todos periódicos que precisam ser feitos, né? Tá tudo em dia? Ótimo. Se não tá, levanta do sofá e vai ser protagonista da tua saúde. Isso mesmo. Bom, gente, nós temos um assunto bem legal pra gente conversar, pra gente reviver um pouquinho as nossas experiências, né? Nossa, ele vai São reviver. tantas experiências que nós temos ao longo da nossa vida e essas experiências, elas são importantíssimas para que com elas nós consigamos nos conhecer, nos aceitar e principalmente nos amar. É verdade. O autoconhecimento é uma busca, acho que incansável, né? Incansável. Que a gente nunca deve parar para poder se olhar, se amar, se conhecer. Porque todas essas experiências da vida nos tornam quem somos hoje. Exatamente. E o mais interessante do autoconhecimento é que nunca é tarde para começar. Você pode começar agora. Agora, nesse instante aqui nessa live, compartilha, comenta e curte, porque nós estamos precisando. Porque você precisa se conhecer, você precisa poder entender as situações. Que não só porque as experiências nos tornam quem nós somos hoje, que nós não podemos melhorar, não é? Exatamente, né? Nós temos
experiências maravilhosas, que nos deixam felizes, que nos motivam, que nós queremos levar para frente, Sim. que a gente quer viver de novo. Mas nós também temos aquelas experiências que nos chateiam, que nos deixam tristes e que nós não queremos viver de novo. E sabe o que é mais incrível? É que por muitas vezes nós prestamos atenção mais nessas experiências que nos deixam tristes, que nos deixam chateados, do que na que nos fazem felizes, né? Que parece que é tão simples aquilo que nos faz felizes que a gente às vezes nem presta atenção. Não é uma prioridade, né? A gente sempre dá prioridade no que nos falta, no que não Isso. tenho, no que não me foi dado, do que eu já tenho, do que me foi dado, do que eu pude buscar, né? E isso nos traz também de não poder, esse olhar que a gente tem de não ser grato, né? Pelas coisas que nós temos, nos remete a situações indesejáveis, né? Ou situações que a gente não gostaria de ter passado lá atrás, e a gente sempre está revivendo aquilo, né? Aquilo que você fala, não, eu não quero, é aquilo que você traz de novo para você. Quando você foca numa coisa negativa da sua vida, aquilo vai se repetir muito mais vezes na sua vida. Exatamente. Então, as experiências são para que nós nos reconheçamos, nos conheçamos e tenhamos amor por nós, né? E quando nós temos uma experiência que nós temos algo negativo para ela, né? Um sentimento de culpa, de medo, de julgamento, aquela situação, através de pessoas, de circunstâncias, vai reaparecendo e nós vamos viver aquele que a gente chama tanto de ciclo. Nunca mais eu saio disso. Tá sempre acontecendo a mesma coisa. Eu sempre escolho as pessoas erradas, eu sempre escolho as situações erradas e sempre me leva nessa mesma situação. Então, é importante que essas experiências, elas sejam vividas, que elas sejam aceitas. Nem sempre vai ser uma experiência boa, mas nós temos que aprender com ela, né? Então, quando elas são aceitas e nós conseguimos aprender, nós estamos aí, então, fechando um ciclo e podemos viver novas experiências. Se isso não acontecer, vamos ficar naquele ciclo. E muitas vezes não conseguimos nem identificar. Aí ficamos naquela pergunta, nossa, mas por que isso aconteceu de novo? Nossa, mas está acontecendo com fulano, mas nossa, e a gente vai ficando nesse nossa de novo. É porque a gente não percebe, não aprende com aquele erro. Se a gente fica só falando, mas erraram comigo, eu errei porque foi por causa daquilo, eu não consigo ver aprendizado naquilo. Muitas vezes é difícil achar de algo ruim você tirar algo bom. Isso. Mas sempre olhe para o lado do aprendizado, que aí então você consegue entender, identifica, resolve e segue a vida. Exatamente, porque uma experiência nem sempre quer dizer que você aceitar essa experiência, aceitar essa vivência, é concordar com ela. Isso. Né? Você pode não concordar, mas você aceita aquela vivência e você tira um aprendizado dela. Isso é aceitar essa vivência. E aí, bola pra frente. Isso mesmo, e é vida que segue, né? E vida que segue. E muitas dessas coisas que a gente vê na nossa vida refletido hoje, na nossa vida, é o que aconteceu com a gente na infância, né? Antigamente era diferente a criação que se é hoje, né? Com os filhos e tudo mais. Mas todas aquelas experiências que a gente passa na infância, onde de quando nascemos até os 5 anos, da qual nós somos bem formando a personalidade nossa, né, do meu eu, todas aquelas experiências nesses 5 anos é que vão gravar, então, na minha memória, no meu corpo, nos meus sentidos, na minha personalidade, quem eu sou hoje. Né? Então, vamos falar sobre essas questões, né, as questões que nós vivenciamos na nossa infância. Vamos falar de dores emocionais, vamos falar de traumas, né? A gente vai mexer um pouquinho aí com o seu passado, mas não para que você se lamente, mas para que você possa olhar, ver o que tem de aprendizado nele e continuar seguindo a sua vida. Exatamente. Então, é importante para que a gente consiga aprender a reconhecer o que é bom, o que é ruim, o que sai, o que fica. Seria tão importante se a gente conseguisse perceber isso logo de cara. Nossa. Mas às vezes é um exercício, né? Nós levamos um tempo da vida para conseguir aceitar essas experiências, para conseguir tirar um aprendizado delas. Não importa, comece hoje. Né? Nós tiramos então, o que nós vamos falar hoje, de um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. Para quem quiser se aprofundar, recomendamos muito essa leitura,
né? Vale muito a pena ler e tirar um grande aprendizado de tudo isso, né? Nossa, isso é muito bom, né, Adri? Porque além da gente ser terapeuta, a gente também faz terapia, né? E com isso a gente estuda, a gente tem vivências, né? A gente faz terapias e a gente lê, a gente, enfim, a gente temos como é que eu posso dizer? Um ciclo de apoio aí, né? A gente tem um ciclo de apoio que nos traz, então, esses assuntos que nós trazemos para você, isso, rede de apoio. E com tudo isso, a gente trocou algumas figurinhas aí também, né, com psicólogos, com outras pessoas que trabalham com algumas outras terapias e que realmente essas feridas emocionais que nós vamos tratar aqui aconteceram em algum momento da sua vida, né? Você pode não identificar, ou muitos de vocês já se identificaram, já mudaram, já quiseram parar com esse ciclo na vida e poder começar uma vida nova, diferente. E tem alguns ainda que ainda estão vivendo esse ciclo, né? Pode ser que então aqui a nossa conversa possa ajudar você a reconhecer se você está no ciclo ou se você já saiu dele. Exatamente. Então existem muitas feridas que ficam abertas desde a infância e às vezes alguém coloca o dedinho lá e dói de volta. Sim. Então, por que a gente não pode fechar, deixar para trás e viver para frente, né? É verdade. Porque quando somos crianças, toda criança ela é como uma esponja. Né? Então, tudo que acontece ao redor dela, ela absorve. Muitas das vezes você pode estar falando sobre um assunto, conversando com alguém, falando de alguém ou de algo, e você acha que a criança está apenas brincando do seu lado. Ela não está apenas brincando, ela está ouvindo e percebendo o que está acontecendo no seu ambiente. E aquilo vai ficar marcado na vida dessa criança. Pode ser que, se ela foi bem estruturada, ou a autoestima, né? Que a autoestima, quando trabalhada na infância, ela ajuda a criança a ser uma pessoa mais resiliente com as frustrações. A resiliência é você saber lidar com as dificuldades e você poder não sentar e chorar, lamentar por elas, né? É você conseguir encarar a vida. Né? Então, isso é mostrado, a criança aprende isso na infância. Não quer dizer que você tenha que ensinar. A criança aprende no ambiente que ela vive. Nas circunstâncias que ela se encontra. A gente tem uma experiência essa semana com o meu pequenininho de 3 anos. A gente faz muita meditação e ele sempre tá no meio, né? E qualquer coisa que acontece agora, eu falo, vamos fazer tal coisa. Vai lá guardar os seus brinquedos. Aí, calma, que agora eu vou respirar. E aí ele respira. Pronto, agora eu posso guardar os brinquedos. Então, são coisas que a gente não sentou pra ele, vamos fazer assim, tem que ser assim. São coisas que as crianças observam e quando a gente menos espera, eles estão reproduzindo aquilo que nós fazemos. E que são coisas que às vezes nós nem percebemos que estamos fazendo, né? Ou que estamos falando, né? Às vezes é uma gíria, uma palavrinha que não quer, às vezes até que as crianças falem, mas se eles ouvem com frequência, eles vão acabar falando também. É verdade, tem aquela questão que fala assim, mas aonde você aprendeu isso? Onde você ouviu isso, menino? Mas foi aonde? Dentro do ambiente que a criança convive. Né? Então é muito importante saber lidar com essas situações. E quando a Adri falou, se eu soubesse disso antes de ter filho. Isso, eu queria ter lido esse livro há muitos anos atrás. Né? Porque mudaria a nossa visão, né? Que muitas das vezes nós não temos noção que as crianças elas absorvem tão rápido as coisas. A gente acha, não, depois que aprender a ler, depois que aprender o alfabeto, depois que aprender a amarrar o seu sapato, ele vai começar a ter ciência das coisas. Muito enganado. A criança já tem ciência das coisas quando ela já é gerada. Exatamente, já percebe o ambiente, né, em que ela está sendo ali inserida. Então, a gente nunca vai ser perfeito, né? Não existem pais e mães perfeitas. Nós sempre vamos ter coisas que vamos deixar passar, que vamos deixar para trás, né? Não tem como. Mas a importância de ensinar os nossos filhos a curarem essas feridas, né? A deixar o passado lá atrás. Porque são coisas... Eu estava lendo esse livro e eu lembrei do meu mais velho que eu prometi uma pista do Hot Wheels pra ele e eu nunca dei essa pista pra ele, gente. E esses dias ele até lembrou disso. Eu falo assim, gente, me perdoe, porque, não sei, não rolou a pista do Hot Wheels. Hoje ele tem 21 anos, tá pra casar e ele não quer mais essa pista, né?
Mas são coisas que às vezes a gente deixa passar, ou a gente talvez não dá tanta importância, eu acho que, né? As crianças, elas têm uma visão diferente, o que importa realmente para elas são as coisas mais simples e que às vezes a gente não presta tanta atenção. Mas a gente precisa ensinar essas crianças a curarem as suas feridas, né? O quanto é importante falar sobre isso, né? O quanto é importante perdoar, né? E seguir adiante, porque, gente, a vida tem tanta coisa para oferecer, tem tanta coisa para ser vivida, para às vezes a gente perder tempo com uma coisa pequenininha que a gente podia ter deixado para trás há muito tempo, né? É verdade. E essa criança que a gente precisa curar é você. Porque você, eu, somos as crianças feridas da nossa infância. Né? E quando as coisas não acontecem como nós queremos, hoje adultos, essa criança que foi ferida em alguma situação, ela então volta à tona. Muitas vezes são crises de ciúme, são ataques de raiva, ou são aquela questão de humilhação. Né? São coisas que nós vamos tratar aqui, que é a criança ferida nossa lá atrás. Que a gente fala assim, mas você puxou sua mãe, mas você faz tal coisa, você não serve para isso, é porque nós já ouvimos isso na nossa infância. Então a gente vem acabando reproduzindo esses padrões, a qual a gente chama de ciclos, né? Exato. Ciclos da vida. Então, identifique a sua criança, o que te dói, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E não é nada demais, pessoal, a gente poder tratar. Agora fica muito mais fácil de lidar com as crianças, né, Adri? Porque a gente tem essa noção de que cuida mais agora, de como falar com elas, de como fazer com que elas entendam as emoções que elas estão sentindo. Tá chorando, mas por que você está chorando? Porque eu tô com raiva, mas tá com raiva de quê? O que aconteceu, né? Fazer com que ela consiga expor essas emoções para não virar uma criança adulta ferida, né? Que daí ela vai trazer à tona no relacionamento dela, na vida dela, no trabalho dela. E são questões que, às vezes, nós, como pais, deixamos passar. Né? Importante, né, identificar esses sentimentos, porque a criança, ela ainda não tem essa percepção, né? O meu mais novo tá naquela fase que ele tem medo de todos os bichinhos, né? A gente tá na primavera, tem mosquinha pra tudo quanto é lado, borboleta pra tudo quanto é lado. E esses dias ele se assustou com uma borboletinha e ele começou a chorar. E ele falava, eu tô muito triste. Então, mas você tá triste com o quê? Porque eu vi a borboleta. Mas eu parei e falei, mas você se assustou? Eu me assustei. Eu falei, então talvez você não tá triste, talvez você tá assustado, né? Continuou chorando, mas ele me falava, eu fiquei bem assustado. Então é importante, né, trazer para as crianças quais são esses sentimentos, né? Não é um sentimento de tristeza, né? Foi mais um susto mesmo do que se sentir triste. E com essas emoções que hoje nós adultos podemos reconhecer, eu reconheci muito nesses estudos desse livro. Muitas coisas que aconteceram, né, e que eu trago até hoje na minha vida. Mas, ainda bem que a gente tem essa questão do autoconhecimento, que nós somos terapeutas, a gente também faz terapia, para que a gente possa se entender e deixar essa criança curada, para que possa ser um adulto saudável hoje. Né? Logicamente, não sou perfeita, tenho muitas coisas ainda para melhorar, para praticar, para poder desapegar, mas estamos no caminho. Já quebramos o ciclo. Buscamos isso, né? Buscamos isso. É incrível que em uma dessas terapias, essa semana, inclusive, a gente sempre traz isso, que quando nós escolhemos um tema para trazer na live, parece que a gente vivencia esse tema a semana inteira, né? E em uma dessas terapias, o que me veio à tona foi quando eu era criança, eu devia ter talvez 6, no máximo 7 anos, eu tinha uma professora que ela falava demais pra mim, não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. E isso veio à tona nessa terapia, de coisas que, já tá lá há 30 anos atrás, até mais, não vou revelar a minha idade. Não precisa do detalhe. Mas há muito tempo atrás, né, que pode estar me influenciando ainda hoje. E revivendo, trazendo isso na memória, eu consegui identificar o quanto isso me chateava, o quanto eu ficava triste com aquela situação, né? Nossa, e é bem verdade, né? Ainda hoje a gente fez terapia e isso que nós estamos falando hoje veio à tona na terapia também. Da questão da criança interior machucada, ferida, querendo colo, querendo resolver
uma situação que ela não conseguia identificar porque ela não sabia se expressar. Né? Então, durante a terapia, fomos fazendo todos os exercícios sistêmicos que apareceram e então se identificou, né, que realmente era uma criança ferida de 8 anos, que foi abandonada pelo pai, né, e assim segue a história. Mas hoje tem ciência do que isso aconteceu e então, a partir de hoje, quebra-se um ciclo. E ela consegue poder manter e conseguir correr com a vida dela aí pra frente. A importância do autoconhecimento, Sim. né? Do trazer a responsabilidade, do ser protagonista, tudo que a gente sempre tem trazido nas lives, né? De tomar as rédeas da tua vida, porque a vida é tua, é você que manda nela, né? Então vamos lá, vamos abraçar essa causa, porque vale muito a pena. E se você não conseguir dar conta, não tem problema nenhum. Faça terapia. Procure uma ajuda profissional, né, que consiga ultrapassar essa barreira, essa dificuldade que tem e possa tornar uma pessoa feliz. Exato. Que ainda dá tempo. Garra e coragem. Garra e coragem. Bom, então vamos lá. O que nós vamos tratar hoje são sobre as feridas emocionais, né? E baseado no livro, então, nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais. Isso mesmo. Então, dessas 5 a gente vai dividir na nossa conversa. E a primeira delas é sobre o abandono. Né? O abandono, quem sofreu esse abandono na infância, seja pelos pais, por alguma situação, ou até pelas pessoas que o criaram, não precisa ser necessariamente os cuidadores primários, né? Mas daqui sofreu um abandono na vida, em algum momento nessa idade que a gente comentou aqui. Né? Isso pode trazer para a pessoa a característica de desistir de todas as coisas. Olha que interessante, né? Abandonar tudo. Né? Isso, aquela pessoa que abandona as coisas, né? Tipo, abandona a escola, começa a faculdade e não termina, né? Tá no emprego, pede a conta, projetos de vida, né? Sempre tem vários projetos, mas nunca termina nada. Até mesmo questões em casa, né? Tarefas simples, aquela pessoa que começa a fazer coisas e nunca termina. Começa a limpar a casa, para de limpar a casa que vai ter que estender a roupa. Aí larga a roupa na metade do caminho e vem para lavar a louça. Aí larga a louça, vai arrumar a sala, daí quando vê tá tudo pela metade e não fez nada. Né? Porque então ela abandona as coisas da vida. E isso também refere-se a relacionamentos, então se aparece uma dificuldade no relacionamento, ela abandona. Ela pega as coisas dela e vai embora. Interessante. Né? Então, quando a pessoa sofre qualquer tipo de abandono, ela também se torna um abandonador. Né? Como é que está o seu sonho de vida? Como é que estão os seus projetos? Como que você faz as suas coisas? Deixa tudo pela metade? Ou você termina as coisas? Na verdade, todos nós vamos ter um pouquinho, Sim, né, de cada alguma coisa, né? Ou de cada um. Ou de cada um. Ou de cada um. Como eu disse, os pais não são perfeitos, os nossos não foram, e eu tenho ciência de que eu não serei. Mas a minha mãe amada que me deu a vida, assim como meu pai. E a gente tem que colocar eles nos lugares, né? Como pai e como mãe. Sim, dá o devido respeito a eles, né? A pessoa que ela é abandonada, o que ela tem maior medo é da solidão. Olha só. Então, para que ela não seja abandonada, ela abandona. Antes que faça comigo, né? Antes que ela reviva aquela memória, ela então faz com a outra pessoa. Então a solidão impera nessa pessoa. Tem pessoas que dizem que viver sozinha é bom. Quando você se autoconhece, você é a sua melhor companhia, com certeza. Mas aquela pessoa da qual ela vive sozinha, mas ela vive se escondendo, ela tem medo da solidão. Né? Então, vamos prestar atenção de como nós estamos agindo, de como os nossos filhos estão agindo, das pessoas que são mais próximas. Se eles terminam os projetos, se as tarefas que são dadas são terminadas, se fica muito isolado, fica muito sozinho, né? Vamos cuidar um pouquinho, olhar para o lado, ver quem está sozinho aí, querer entender qual é a causa desse sozinho. Né? Aquela criança que fica só dentro do quarto, com janela fechada, o enquartado, que a gente fala. O enquartado, que a gente fala, nessa pandemia deu muito enquartado aqui para nós. Então, vamos olhar se não é essa questão do abandono. Ou aquela questão do abandono assim, mas está dentro de casa, está tudo bem, né? Tá embaixo dos meus olhos, tá tudo bem. Mas está no quarto, né? Trancado, isolado, com cortina fechada, né? Sem comer. Falando com pessoas que estão longe, mas não tem social com quem está perto. Na verdade, a importância de discutir sobre os sentimentos, né? Isso. Porque às vezes são coisas que os pais fazem achando que estão fazendo certo e a criança está ali se sentindo abandonada, né?
mas nem sempre ela foi abandonada, mas o sentimento de abandono está naquela criança, Isso, né? E aí, então, a importância de conversar sobre isso, né? De tentar resolver isso com a criança até que ela consiga identificar o que realmente ela está sentindo, né? Justamente. E até mesmo como adulto. Né? Porque o adulto é aquela criança que foi abandonada lá atrás e hoje em dia não consegue identificar. Né? Então, a dica para quem sofreu algum abandono é: tenha um diálogo interno saudável com você mesmo. Faça as questões para você. Eu me sinto abandonado? Né? Eu termino as coisas que me são dadas. Então, se você começar a ter esse diálogo com você, você vai identificar se você foi abandonado ou não, ou se você abandona as coisas ou não. Talvez não foi abandonado, mas teve esse sentimento. Né? Isso, teve sentimento, né? Muitas vezes assim, a gente fala que não é porque foi pega a criança, foi largada em algum lugar e abandonada. Mas a questão que, pelo menos na minha época com meus pais, a minha mãe precisava trabalhar fora, o meu pai precisava trabalhar fora, né? Então quem cuidava eram os irmãos mais velhos, ou de repente não tinha irmãos mais velhos, cuidava com a vizinha, ficava com alguém. Esse sentimento para a criança é um abandono, né? É aquele sentimento que a criança tem quando você leva ela na escola pelo primeiro dia. Ai. Acho que é o abandono dos dois lados. Eu lembro disso porque quando como vocês sabem, eu não tenho filhos, mas eu estava vindo de um lugar e encontrei uma amiga minha sentada na esquina da escolinha do filho em prantos. Chorando. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, porque ela estava realmente desesperada. E até acalmar ela para entender o que estava acontecendo, ela ficava, mas é que o meu filho, mas é que até acalmar ela, né? Imagina, né? Aquela dor do choro sentido, até ela falar que ela tinha deixado a criança na escola. Né? Então ela se sentiu tanto abandonando o filho e o filho gritando do outro lado do portão também em prantos porque se sentiu abandonado. Né? Então não é questão de ser uma coisa ruim que os pais fazem, mas são coisas necessárias hoje em dia, né? Mas já ficou, para a criança marcou esse sentimento, não de que ela foi abandonada, mas que para ela aquela situação dela ir para a escola sem estar com a mãe foi um abandono. Você sentiu, né? Você sentiu abandonado. Vamos lá. A segunda ferida é o medo da rejeição. Né? Essa é uma ferida profunda e que ela está relacionada com a rejeição do nosso interior. Né? O que é esse nosso interior? São as nossas experiências, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que por vezes a gente pode sentir que estão sendo rejeitados. Né? Então, muitas coisas podem estar relacionadas com isso. Então, se sentir rejeitado pelos pais, se sentir rejeitado por algum familiar, se sentir rejeitado pelos amigos. Então, são várias situações em que a criança, né, ela pode se sentir rejeitada e trazer esse medo da rejeição aí quando for adulta, né? Isso pode acontecer na escola, né? Pode. No trabalho, né? Quando tipo é trabalho em grupo, todo mundo escolhe todo mundo, menos você. Então, você é escolhido sempre por último para fazer parte do time. É bem isso, né? E o pensamento de rejeição, então, não se sentir querido, né? Não se sentir aceito, achar que ninguém gosta, que não tá inserido ali naquele meio, né? E aí a diferença do sentimento ou do que é rejeitado, do que é abandonado, é o que se fala, né? Então, quando a pessoa rejeita, ela fala, eu não quero, né? E quando a pessoa abandona, ela fala, eu não posso. Né? Então, para vocês conseguirem identificar esses sentimentos, né? Se de repente vocês já ouviram essa frase, né? Do eu não quero, não só quando criança, né? Mas depois quando adulto, às vezes até num relacionamento, né? É verdade. O eu não quero, o eu não posso, que magoa, fere, chateia tanto. A gente está trazendo a questão da criança porque às vezes a gente traz isso lá de trás, né? Desde pequeno e não entende o porquê. Mas você pode ter vivido isso há pouco tempo atrás e tá refletindo isso para os seus próximos relacionamentos, por exemplo, né? Ter esse medo da rejeição, ter o medo do abandono, e daí vai lá e abandona primeiro porque não quer ser abandonado. Sim, e aí rejeita porque não quer ser rejeitado, né? E aí a questão da rejeição, a pessoa tem dificuldade dela mesma se aceitar, né? A autoestima. Então, isso, como ela não se sente amada, não se sente inserida, não se sente querida, ela também tem essa dificuldade
de se amar e de se aceitar, né? E aí surgem frases como, eu anotei duas aqui para vocês. Sei que eu não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada. Tenho sempre que recomeçar, né? Então, identifiquem aí se essas frases são frases que vocês acabam utilizando no seu dia a dia, né? Para parar, para pensar. Eu sei que muitas vezes vai fazer chorar, vai doer, Sim. mas é muito melhor lidar com Nossa, isso, né? É aquela dor de cura, né? E resolver, exatamente. A dor da cura. Uhum. Tem uma frasezinha que eu vou incluir na sua aí. Ah, Eu já ouvi. Ah, Ai, o problema não é você, sou eu. essa também é uma delas. O problema não é você, sou eu, você é Sou eu. tudo, você é isso, mas eu não te mereço. Porque eu não vou te fazer feliz, porque eu isso, né? E o incrível, gente, aqui, a gente já trouxe até isso em uma live, que é quando a gente não fala, né? Quando a gente cala, o corpo, ele vai reagir, ele vai falar, ele vai reclamar, né? E essas dores sendo vivenciadas por tanto tempo e não sendo olhadas, não sendo curadas, não sendo aceitas, não trazendo ali um aprendizado, vai, claro, manifestar algumas patologias, né? Físicas, né? Graves, né? Isso. Então, a emoção e a parte física do nosso corpo são uma só, né? Nós temos que dar atenção tanto para a nossa parte física, quanto a gente sempre traz e fala, né? Cuide da sua saúde, vai ser protagonista da sua vida, cuide das suas emoções, porque está relacionado, né? Então, quando nós temos as nossas emoções aí bagunçadinhas, uma hora o corpo vai reclamar. Aquilo que você engole e fala, deixa pra lá. Aí dedica para a questão da rejeição. Eu peguei duas dicas. Primeiro, o autoconhecimento. Sempre, né? A importância do autoconhecimento. Então, se conheça, né? Se identifique, preste atenção em você, preste atenção nos seus sentimentos, nas suas reações. O mais importante, nem sempre é o que você está sentindo, mas o que você vai fazer com aquilo. Isso. Né? Às vezes a gente negligencia, eu não quero ficar triste, não vou sentir tristeza, não vou sentir raiva, né? Não vou sentir medo, porque são sentimentos, digamos, que são ruins, né? Eu não acho que tem sentimento ruim nem sentimento bom, nenhum é melhor do que o outro, são simplesmente sentimentos. Mas quando você sente algo, você tem uma reação com aquilo, e é essa reação que ela é importante, e é essa reação que ela tem que ser identificada. Então, autoconhecimento. Sempre. E a segunda dica? Qual será? Perdão. Fácil? Ai. Não. Mas é algo que nós vamos construindo, né? Vamos aprendendo, vamos trabalhando, vamos vivenciando o perdão, né? Porque se isso já está no passado, Sim. deixa lá, perdoa e segue a vida. Olha para aquele passado lá e vê o que ele te trouxe de bom. O que ele fez você ser hoje. Agradeça, aceite, né? E siga a vida. Porque se não fossem as experiências do ontem, você não seria quem você é hoje. Justamente. Então, a importância de que o nosso passado está ligado, né? Com o nosso presente e o nosso futuro. As pessoas falam assim, mas o que está no passado ficou no passado, deixa lá, ninguém quer saber, deixa que não vai resolver. O tempo resolve tudo. Você já ouviu isso? Já. Você já falou isso? Deixa que o tempo resolve tudo. Gente, o tempo urge. O tempo quer que você resolva, o tempo quer que você não perca tempo. Porque você fala, não, deixa que o tempo resolva, passa 1, 2, 5, 10, 15 anos e não resolveu, porque aquilo está aqui, ó. Quando você olha para a pessoa, quando aquela situação vem de volta e você reproduz no ciclo. Tá te acompanhando. Tá te acompanhando. Porque o passado, ele tá ligado, ele nos dá quem nós somos hoje, ele nos dá o suporte de hoje, para que nós possamos nos tornar amanhã alguém melhor ou não. Aí depende de nós, né? Seguir tudo isso. Gente, perdoe. Vou falar um negócio pra vocês. Não é fácil, não. Não é fácil perdoar. Não é fácil você... É com aquilo que a Ari comentou no começo. Não é questão de você aceitar, né? Você tem que perdoar e deixar seguir a vida.
né? Você não pode ficar assim, eu te perdoo, mas não esqueço. É. Também não ajuda. Também não resolve, né? Então, se perdoa, aprendeu com aquilo, segue em frente, né? Mas o perdão é um processo, tá bom? Vamos deixar claro aqui que não é fácil para todo mundo, ok? Alguns são mais fáceis, outros não. A outra ferida que a gente vai falar é sobre a humilhação. Essa ferida aparece quando nós somos desaprovados em alguma situação. Quando nós fazemos, quando estava lendo, como é que interessante, né? Quando a gente está em sintonia com as coisas que a gente vai tratar aqui, essas questões todas, como a Ada falou, a gente vivencia durante a semana toda. Me veio na cabeça uma frase que uma amiga minha disse no Facebook, num bate-papo lá no Facebook, e colocou assim que a gente apanhou, que a gente apanhou de varinha, que não fez mais com a obrigação, e não sei o que, e hoje ninguém morreu e tá todo mundo vivo. Sim, já vi. Né? Essas questões. Mas teve uma menina que colocou lá assim, fale por você. Pra mim, dói até hoje. Né? Então, foi na escola, fez o melhor trabalho, passou lá, tirou nota 9. Né? Porque ninguém é perfeito, né? Tirou 9. Ai, mãe, olha só, tirei 9, olha só o trabalho. Não fez mais que a sua obrigação. Né? Ela falou que então isso dói pra ela até hoje. E é uma coisa que ela cuida para que ela não faça com os filhos dela. Isso ela já tem a nossa idade. 18. 18, 19 que ela acabou de fazer. E dói até hoje ouvir isso, né? Então a humilhação. Essas frases que são colocadas, você não fez mais que a sua obrigação, que se não fosse por mim você não era nada, porque você é um burro, porque você não presta para nada, que se aquela frasezinha, quando você quiser bem feito, faça você mesmo. Então essas frases denotam a humilhação na criança. E essa criança guarda essas coisas e reflete no relacionamento que ela tem, no trabalho, com os filhos, né? Enfim, isso começa a trazer essas coisas novamente, porque um dia ela foi humilhada. E quando essa criança é humilhada, ela vira um adulto o quê? O quê? Ai. Aquele adulto que é dependente de tudo. Porque a humilhação é uma desaprovação. Então, eu nunca sou o suficiente. Eu nunca vou fazer nada certo. Aí, então, ele é dependente. É aquela criança que precisa de autorização para tudo. Eu vou fazer um trabalho. Mas será que eu vou passar? Sabe, você acha que eu vou passar na entrevista? Não, você vai lá que vai dar tudo certo. Mas será que eu tô bem com a minha roupa? Não, tá lindo. O meu cabelo, tá tudo bem. Ela sempre coloca uma coisa, um empecilho, para que alguém diga algo positivo para ela. Para que ela não se sinta humilhada. Né? Então, mas assim, se ela não reconhece que ela passou humilhação, ela se torna uma pessoa humilhadora. Para que ela possa se defender, ela cria um escudo, para que ela possa então apontar o dedo para o outro, quando ela é humilhada. Então, se você sofreu humilhação, veja se você não faz isso com alguém. E com pequenas coisas. Mas é que eu faço muito melhor os papelzinhos aqui do que esse papel aí. Né? Mas porque eu me visto melhor. Mas é que quando eu, aí eu coloco tudo pra mim, é porque eu quero humilhar a outra pessoa. Que o que ela faz pra mim não é o suficiente. Né? Então vamos cuidar disso também, das nossas reações com o outro, né? Com o próximo. Isso claramente se torna um ciclo. Né? Se eu fui humilhada, eu fico humilhando as pessoas. Eu sempre procuro... a pessoa que ela foi humilhada, ela procura diminuir o próximo. Em qualquer situação. Nem que seja para fazer um chá. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Tipo, fez um chá. Mas a minha xícara é mais bonita. Mas o meu chá fica mais doce. Mas o meu chá é mais forte. Então, qualquer coisa, ela vai fazer com que o outro seja menor do que ela. E como fazer isso para trabalhar essa questão? Pois é. E aí? Então, se eu me torno uma pessoa dependente do outro, em relacionamento, em trabalho, em todas as situações, então eu preciso tratar a minha independência. Primeiramente a emocional. Então eu preciso estar com alguém para que eu possa me sentir feliz. Mas eu não preciso de alguém para que eu possa ser feliz. Eu posso ser feliz comigo mesmo. Voltamos à questão do autoconhecimento. Se eu me amo, se eu me gosto, então eu posso passar a gostar de outra pessoa. Sim. Porque se eu não me amo, eu não me gosto, o outro não vai ser suficiente. Então eu vou humilhar aquela outra pessoa. Então no meu relacionamento, ele nunca vai fazer nada do que eu gosto. Nada do que ele me fizer vai ser o suficiente. Digamos lá, foi lá e comprou um presente.
no Natal agora, né, vai vir. Aí comprou lá uma blusa e um sapato, né, digamos. Poxa, mas tá, eu vou usar essa blusa, sapato com que calça? Ah, faltou uma peça. Poxa, né? Tipo, já tava no shopping, porque não comprou o negócio inteiro de uma vez. Então sempre vai haver. Sempre Olha, vai uma dica aí, não sei não, hein? Sempre vai haver. Né? Se lavou a louça, mas por que não limpou o fogão? Porque se fosse eu já tinha feito a casa inteira. E por aí afora. Né? Então a gente acaba passando essa questão de dependência para outra pessoa. Então, nada mais do que a gente ser independente emocionalmente. A gente sempre fala das questões emocionais, né? Para que você possa se autoconhecer e tratar o seu emocional. Porque sem emocional equilibrado, você se desequilibra inteiro. As doenças aparecem, você desequilibra outra pessoa, porque você não está equilibrado, você atormenta a vida de outra pessoa, né? E aí torna-se um ciclo, um dominó, né? Você derruba um dominó e vai em sequência. Então, cuide da sua independência emocional, primeiramente. Financeira, por que não? Eu quero ter as coisas, mas passa aí no teu cartão. Ah, porque daí meu pai compra, porque daí compra. Daí quando você vê que está devendo para todo mundo te cobrando, mas você fala o quê? Mas é meu, eu que paguei. Eu que comprei, eu pago quando eu puder. Então você está humilhando a outra pessoa, porque aquela pessoa tem dinheiro e você não tem, mas quem tem é você. Né? Então todas essas questões. Além do mais, a gente precisa identificar nas humilhações as nossas necessidades. E quais são as nossas prioridades. Então, para mim, a minha prioridade é estar bem emocionalmente. Então, eu preciso ficar atenta que quando eu começo a humilhar o outro. Então, se eu começo a denegrir o outro, a diminuir o outro, eu falei, opa, calma aí, vamos tratar aqui de mim primeiro, eu preciso melhorar primeiro a mim. Então, ter essas questões todas emocionais garantidas. Quais são a nossa prioridade? É a minha saúde mental. É a minha saúde emocional. Aí, então, eu posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Eu não posso amar a pessoa se eu não amo, não me amo. Né? Eu não posso exigir de uma pessoa aquilo que eu não tenho para mim. Aí então eu vou entrar na questão da humilhação, eu vou entrar nas outras questões que a gente já falou aqui. O abandono, porque aquela pessoa nunca vai me ser suficiente. E se vocês prestarem bem atenção, cada uma das feridas estão interligadas. Como a Miriam disse, um pouquinho de cada. Sempre um pouquinho de cada. Porque quando a gente sofre alguma... A gente é ferido emocionalmente, a gente sempre relaciona ela com uma outra coisa. Porque a nossa memória é rapidinha, né? Então a gente sempre associa. Ah, mas ele fez isso comigo uma vez. Ah, mas naquela vez foi por causa daquilo. E olha que cabeça, gente, ó. Ela flui. Aí quando você vê, você está fazendo com a pessoa aquilo que ela fez com você, aquilo que uma outra pessoa fez, você não se dá conta. Que você está jogando para fora aquilo que está dentro de você numa pessoa que não tem culpa. Porque você foi ferida e a pessoa não sabe o que você passou. Né? Então é melhor nós nos conhecermos, identificarmos isso e pedirmos ajuda. Aí sim, podemos ter um relacionamento saudável, um trabalho bacana e assim conseguir sobreviver no meio desse turbilhão de emoções, né? Exatamente. Então, a importância do autoconhecimento, né? Do autocuidado, do se enxergar, né? Entender as suas emoções e tomar conta de tudo aquilo, né? É você que tem que tomar conta disso. Né? Então, abraça essa causa e viva feliz. Vai viver feliz. Quarta ferida aqui, gente. O medo de traição ou problema com confiança, né? Então, aqui trazendo para a criança, como que ela vai se sentir traída? Porque em algum momento foi prometido alguma coisa para ela, né? Pelos pais, normalmente. A gente, foi aí que eu lembrei da pista do Hot Wheels. Algo que foi prometido e que aquele pai, aquela mãe não cumpriu, né? Aquele cuidador, a gente sempre traz aqui pai e mãe, porque a gente sabe que eles são os mais massacrados. É verdade. Pai e mãe sempre tem culpa de tudo, coitados. Pensa, eles são crianças como você, né? Já dizia, legião urbana. Verdade. Então, a gente não nasce com um manual, como nossos filhos não nasceram com um manual. Nós também não nascemos, né? Então, aquela mãe, aquele pai se viram ali com aquela criança e fizeram o melhor. Tenho certeza que era o que eles podiam te dar naquele momento. Seja qual tenha sido a situação. É teu pai, é tua mãe. Merece esse respeito, merece esse lugar, porque te deu a vida, né? Pelo simples fato de ter te dado a vida, né? E a gente não
não sabe o que fazer não, né? Conforme as crianças vão crescendo, conforme cada característica de cada criança, a gente vai crescendo junto com aquela criança, não é verdade? Você que é pai, que é mãe aí, me diga se isso não é verdade, gente. Não nascem com um manualzinho. Eu tenho 4 filhos, como vocês bem sabem. Um é diferente do outro e eu aprendo com cada um. Eu sou uma mãe para o meu filho com 20 anos, eu sou uma mãe para minha filha com 14, sou uma mãe para o meu filho com 6 e uma mãe para o meu filho com 3. Né? E o meu filho de 3 faz coisas que o meu filho de 20 não fazia e eu tenho que lidar com isso. Então vamos perdoar essas mães, vamos perdoar esses pais, que eu tenho certeza que eles fizeram o que eles podiam e o que eles não podiam para que você esteja hoje onde você está. Né? É verdade. Ainda mais diz as escrituras, né? Honra seu pai e sua É mãe. isso, honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. E aí o que pode acontecer com essa pessoa? O quê? Ela pode ser uma pessoa que não é digna de confiança, né? Ou seja, ela não consegue não te trair, por exemplo. Porque a traição, ela não está envolvida só num relacionamento amoroso, né? Eu posso me sentir traída pelos pais, né? Pelo marido, pelos filhos, pelos amigos. Então, esse sentimento de traição, ele é bem amplo, né? Eu posso me sentir traída em várias situações. Então, são pessoas que ou elas não conseguem, né, ser pessoas de confiança, elas sempre têm que estar traindo alguém, ou um amigo, ou até um cônjuge, ou ela fica com medo e desconfia de todo mundo, que todo mundo tá, né, querendo passar perna, tá enganando, tá traindo. Tá com segundas intenções. Tá com segundas intenções, que também não é uma situação legal de se viver, né? Com certeza. Sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás. Imagina você não confiar em ninguém, né? E aí essa pessoa acaba se tornando o quê? Que é o que a gente falou da máscara, né? O livro traz muito isso, né? A questão da máscara. Uma pessoa controladora. Ixi! E aí ela quer controlar toda a situação, quer controlar todas as pessoas ao seu redor. E, gente, se já é difícil sem a gente querer controlar tudo, né? A gente só querer dar conta do que precisa fazer. Imagina você querer controlar tudo, né? Nossa. Então, pensa que essas feridas, elas fazem com que as pessoas sofram, né? Não só você que de repente vai ter nesse teu ciclo de convívio uma pessoa que é controladora, mas essa pessoa que tem essa característica, ela está sofrendo também. Com certeza. Né? Então essa ferida, ela precisa ser curada. Observem as suas atitudes, né? Eu sempre gosto de falar, observe primeiro você, né? Porque é tão mais fácil a gente olhar para o outro e falar, já sei. Lembrei agora de fulano, super controlador. Mas você não vai curar fulano. Você vai curar você. Né? Então olhe para você, veja quais são as suas atitudes. Você sabe lá no fundo o que você sente e busque a sua cura, gente. Olhe para essa ferida. Se precisar chorar por ela de novo, chore por ela, né? Mas pega essa ferida aí e resolva ela, né? E normalmente essas pessoas, elas ficam justificando os seus erros, né? Eu fiz isso por causa daquilo, fiz aquilo por causa daquele outro, aquele outro. Nunca assume a responsabilidade, né? A gente sempre gosta de falar também que culpa é diferente de responsabilidade. Com certeza. Você não é culpado pelo que acontece, mas você tem responsabilidade por aquelas coisas que acontecem. Assuma essa responsabilidade, que você vai ver como a tua vida vai mudar e como vai ficar até mais fácil de você curar essas feridas. Essas feridas, elas precisam ser curadas. E veja, gente, uma característica que eu achei super interessante aqui, ó. Normalmente são pessoas que comem depressa, que gostam da comida bastante salgada ou bastante temperada. E aí ela consegue controlar essa questão de tentar coordenar tudo quando ela está ocupada, quando ela está fazendo alguma coisa. Mas deixou aquela ocupação ali de lado, ela começa a ter esse sentimento de controlar tudo, né? Então imagine essa situação, se não é um cargo pesado para a pessoa, né? Você tem que estar sempre no controle. Sempre alerta, né? Sempre alerta com tudo e controlando a todos e a todas as situações, né? Então a pessoa também
ela acaba sofrendo. Nossa. E aí aqui então tem algumas dicas. Então a primeira dica é: dê espaço para o outro, né? Então escute a outra pessoa, converse com a outra pessoa, dê espaço para a pessoa sair, circular, confia. Confie, né? Confie, deixa a pessoa caminhar. Deixa a pessoa caminhar um pouquinho, exerça o perdão. De novo, aqui, De novo, perdão. trazendo perdão, né? É quem é traído, é bem difícil, perdão, né? É. Mas, gente, pensa. Você vai querer viver arrastando essa corrente? Ai, quantos anos, né? Quanto tempo? Quanto tempo e a vida passa você grudado na corrente ou não, né? É verdade. Te digo que não estar grudado a ela, a vida fica muito mais leve. Você enxerga tanta coisa para fazer, deixando essa corrente de lado. Fácil? Não, não é, né? E aprenda com as situações. Aprenda. Tire um aprendizado de cada situação, siga em frente. Será que é fácil? Não, não é. Ai, gente, olha, falar de sentimentos, dessas questões todas nos remetem a muitas reflexões, né? As situações que já vivemos, coisas que a gente já passou e coisas que as pessoas nos trazem também, né? Às vezes a gente não tá nem pensando num assunto, vem E traz o cliente traz para nós aquela situação e ainda pergunta, mas o que você faria? Ai! É difícil, né? Então a gente precisa realmente nos autoconhecer para que a gente possa ajudar então o outro a tomar uma atitude, seguir as dicas e poder seguir a vida dele, né? Porque na verdade, assim, quanto mais você busca se conhecer, melhor para você, né? Então o autoconhecimento e o autocuidado faz parte aí de qualquer terapia, né? Então, o que a gente incentiva os nossos pacientes é isso, né? A se autoconhecer e ter o autocuidado, né? Que é aquela situação, eu vou curar a mim, né? Eu não vou conseguir curar o outro, né? Eu posso direcionar, eu posso dar dicas, eu posso acalentar, posso acolher, mas quem tem que decidir curar essas feridas é a pessoa mesmo. Ela tem que aceitar, né? Reconhecer que está passando por isso e poder, então, querer se ajudar, né? Mais uma feridinha que a gente vai meter a mão. Vamos lá, põe o dedo aí, Miriam. A injustiça. Você já foi injustiçado quando criança? Ou na adolescência? Ou há pouco tempo atrás. Ou agora, né? São feridas que a gente tem que estar curando constantemente. Né? A gente tem que estar sempre esperto no que vai acontecer. Então, essa injustiça de todas as outras feridas, ela é um pouco mais grave. Porque ela causa algumas situações difíceis. E essa injustiça, ela vem justamente dos nossos cuidadores diretos. Tanto seja de pai, mãe, muitas pessoas foram criadas pelos avós também, né? Então, essas feridas são específicas dessas pessoas. Foram quando fomos criados com muita autoridade. Né? Os mais antigos eram muito mais autoritários, né? Se você só olhar, não precisava falar mais nada, você já sabia qual que você tinha que fazer, ou qualquer lugar que você tinha que estar. Né? Então, eu fui criada um pouco nessa questão autoritária, assim. Mas, com muito carinho e amor da minha mãe, meu pai, respeito e amo e agradeço por todas as coisas que me trouxeram nessa vida. E essa ferida, então, ela torna a pessoa muito rígida com ela mesma e com a vida. Sim. Então, a característica dessa pessoa que ela foi injustiçada, ela é muito perfeccionista. É uma pessoa que ela é fanática por ordem, por aquela pessoa que é fanática por limpeza, que não pode estar nada fora do lugar, que tem que estar tudo certo, tem que estar, não pode ter um fio de cabelo solto, não pode ter nada, que tem que estar tudo no ok. Essa é uma característica dessa pessoa. Então, imagine quanto ela não sofre. Imagine deixar tudo perfeito. Eu lembrei do filme do Pequeno Príncipe, o desenho, o mais novo, da mãe. Você assistiu, da mãe da menininha. É exatamente assim. Gente, que desespero. Isso, tem hora pra tudo, contado minuto, segundo certinho pra tudo acontecer. Um sofrimento. Imagine conviver com uma pessoa de qual não tem a mesma característica. Que você arruma tapete da cozinha, né? Você põe o tapete, tá lindo.
Vem alguém que passou, levantou a binha. Você fica naquele, se comendo. Ai, minha nossa, que tapete, que tapete. Você vai lá e arruma. Mas imagine você viver atrás da pessoa, acertando as coisas que ela faz, que ela não é errado o que ela faz. Ela tem um outro personalidade. Mas é você que fica com aquilo que tem que estar tudo em ordem, tudo, não pode estar nada fora do lugar. Imagina o sofrimento dessa pessoa. E ela não saber lidar e muitas vezes não reconhece. Muitas vezes fala assim, mas é porque eu odeio bagunça. Pra mim a casa tem que estar perfeita, tem que estar tudo ok. Mas o quanto aquilo foi imposto para que ela mantesse essa personalidade. Né? O quanto ela não sofre. E é aquela questão também de, por mais que você faça, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar bom. É aquela questão de que você é inútil. Aquele sentimento de inutilidade, que é aquela autoridade, né? Não fez mais que a sua obrigação, não importa quanto você faz, tem que melhorar, tem que fazer tal coisa. Então nunca é reconhecido aquilo que você faz. Então por mais que digamos limpou a casa, né? Logicamente que nenhuma pessoa, nem a diarista mais perfeita vai limpar a casa como você limpa. Nunca. Eu gosto que deixe tal coisa no lugar, eu gosto que coloque as coisinhas meio de lado, a diarista vai pôr do jeito que ela achar que tem que pôr. Aí você chega, você vai lá e faz tudo de novo. Ai. Né? Porque não tá do jeito que você quer. Então nada vai ser suficiente, né? Agora imagine uma criança crescer, né? Com essa questão autoritária. O quanto para ela é difícil, às vezes, querer sentar, né? Com as pernas sendo direito, postura, e respira, né? E a criança quer estar lá, né? Largadinha. E quantas vezes nós não somos assim? Com a gente mesmo, né? Rígido, autoritário, inflexíveis, eu acho que é bem pior. Que quando você é uma pessoa inflexível, não é só com as questões do dia a dia, com coisas, mas quando você é inflexível com opiniões. Você não aceita a opinião do outro, você não ouve. Né? Então, aquilo que você tem na sua cabeça, aquilo que você acredita é aquilo que você quer ouvir, aquilo que você vai viver, e não importa se você está errado ou não, é aquilo que você quer para sua vida. Por mais que as pessoas falem, tá pisando na lava, mas é aqui que eu quero ir, tá se queimando, mas tá de teimosia, porque tem que ser do jeito que a pessoa quer. Então essas pessoas sofrem muito. Claro. Então, vem a dica. Trabalhe a sua confiança. A autoconfiança, é isso? E também confiar no outro também. Porque daí se você tem essa autoridade, você tem essa questão de perfeccionismo, você não consegue delegar. Sim, delegar. Né? Porque você sempre acha, não vai fazer tudo o que eu quero. Então me dá aqui, que eu vou fazer. Aquela outra questão que a gente falou antes, se você quer bem feito, faça você mesmo. Então a pessoa tem essa característica. Então ela não vai aceitar. Então ela tem que ter confiança em deixar na mão de outra pessoa, para que a outra pessoa faça do jeito dela. E não do jeito que você quer que eu faça. E se segura. Se segura, deixa. Não fica assim, né? Tipo, você faz isso aqui pra mim, não, mas aqui eu vou ver como é que tem que fazer. Não, mas então você pode fazer. Não, mas olha só, você faz desse jeitinho aqui. Não, daí eu quero na cor amarela. Não, tá. Você entende? Então a pessoa não consegue deixar com que a outra pessoa flua na vida também. Porque ela fica segurando, né? Imagina a pessoa no cabelo, coitada. Né? É difícil. Então use também da sua flexibilidade e se permita confiar. E aquela pessoa fica sobrecarregada, porque se ela faz bem feito, todo mundo joga, né? Porque daí ela se torna uma pessoa chata. Ela acaba pegando, né? Porque ela pensa, eu vou fazer, porque fulano não vai fazer tão bem quanto eu. Isso, porque não vai. E ela acaba se acumulando coisas, então ela não confia em ninguém, não é flexível. E ela é uma pessoa perfeccionista, autoritária. Que daí ela passa isso pro outro. Ela cobra do outro a mesma coisa. Que ela tá fazendo a mesma coisa. Sim, porque ela quer que faça do jeito dela. Então, isso prejudica bastante. Então, não seja injusto. Deixa a outra pessoa fazer do jeito dela, que muitas das vezes não é do seu jeito, mas como a gente já conversou aqui, é o melhor que ela podia ter feito. Né? Eu não posso falar que a Adri é a melhor mãe de todas, porque eu não conheço todas as mães. Né? Mas ela é ótima, maravilhosa, a gente troca uma figurinha e tudo mais. Mas eu também tenho que entender que existem outras maneiras de ser mãe. Tem mulher que tem só um e é ótima mãe. Tem mulher que tem 10 e não é. Né? E tem mulher que não tem nenhum e é maravilhosa mãe para os outros. E daí faz o quê? Vai julgar como? Como é que você vai poder falar, tipo, mas você não é uma boa mãe, mas como é que foi esse negócio? Então, respeito, cuidado, flexibilidade e aceitação, né? Gente, então foram as 5, né? Foram as 5. Ai, doeu muito? Aqui doeu um pouquinho. Ó, lembrando do autoconhecimento, que a gente já falou aqui acho que umas 10 vezes.
Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para que você possa começar a se curar. Através dele, do autoconhecimento, nós então vamos tomar na nossa mão o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa capacidade de nos desenvolver como pessoa. Gente, isso é uma mágica. Isso é mágico. Saiba que está na sua mão. Na sua mão. Na mão de mais ninguém. Só você pode fazer. Então, pega. Pega que é seu. Pega que é seu. Garra coragem. Garra coragem e seja protagonista aí da sua vida, do seu bem-estar, da sua saúde, da sua qualidade de vida, né? A gente fala que doeu, dói sim. Dói. Né? Aceite que dói, né? Passe pela dor. É um processo, faz parte da experiência, faz parte da aceitação, faz parte do autoconhecimento e faz parte do amor próprio. Com certeza, com certeza. Eu lembro quando eu passei na questão do falecimento da minha mãe, o bispo falou pra mim assim, você tem que entender que você que tinha que passar por isso. Não era ninguém mais, não era nenhum dos outros filhos que tinham que estar com ela nesse momento. Era você, porque você tinha algo para aprender. Né? Então, a gente chora, a gente fala, mas por que eu? Por que comigo? Que eu não mereço? Mas, poxa, então se aquele momento que ela partiu, ela escolheu que eu estivesse com ela, e Deus me permitiu estar lá, que realmente eu tinha algo para aprender. E que eu seria capaz de entender o que ela queria me dizer. Exato. Então nos tornamos mais fortes por isso. Não que ficou mais leve a dor da perda, com certeza não. Mas a gente consegue entender que respira Respira e segue a vida. Tudo vem pra gente poder crescer, pra gente poder aprender. E sempre tem uma lição em tudo que você olhar. Exatamente, gente. Então eu espero que vocês tenham aproveitado, Sim. que sigam essas dicas, que olhem para vocês, que olhem para suas atitudes, olhem para dentro e garra e coragem. Pega que a vida é sua e cuide dela com muito carinho. Isso mesmo. E se precisar de terapia, estamos aqui. Podemos conversar, podemos trocar figurinhas, ou podemos sentar e chorar, que também já faz bem. Exatamente. Estamos aqui porque a cada momento a gente aprende, a cada momento tem alguma coisa da qual a gente realmente precisa olhar para trás e ver se a gente quer continuar parado, lamentando, ou seguir em frente. Exato. Gente, eu não posso deixar essa live passar sem mandar um beijo enorme para minha irmã, que está de aniversário hoje. Parabéns, muitas felicidades. Você sabe que você mora aqui no meu coração para sempre. Ai, que lindo! Viu, irmã? Te amo também, tá? Parabéns pelo seu dia de hoje. E a Meg resolveu aparecer aqui na nossa live de novo. Pessoal, gratidão. Lembrando também que hoje foi o dia da consciência negra. Com tristes notícias. Foi uma tristeza. Eu ouvi a gente escuta muita coisa ainda nessa idade que a gente se encontra, nesse mundo que a gente está. Ainda há pessoas que dizem, que cabelo é esse? Lindo. Pronto. Que cor é essa? Linda. Como também. assim que você resolveu aparecer na live com gente. esse cabelo? Enfim, pra você, meu cabelo é esse mesmo, a minha cor é essa mesmo. Tenho orgulho dela. Muito bem resolvido. Muito bem resolvido. E pena, né, que você fica olhando pra isso tudo e não é grato, né? Mas eu sou grata pela minha cor, pela minha história, pelo meu passado. Muitas pessoas acham que todos os negros dependem de escravos. Muito engano, né? Nós somos descendentes de reis e rainhas, trabalhadores, exploradores e pessoas muito influentes. Inteligentíssimas, que desenvolveram agricultura, Muito. que trouxeram Aprendizado. cultura, trouxeram aprendizado. Dá uma olhada lá, né? Nessa descendência, valorize essa descendência, porque esse crescimento que nós temos aqui, olha de onde veio, né? O quanto eram inteligentes, o quanto produziam. Então, gente, vamos lá, vamos se aceitar. Com certeza. E não importa as outras pessoas, importa você. Isso. Cure você, né?
Nós já extrapolamos demais. Muito! Essa é uma Tá ferida amarrado. que não me incomoda mais, tá bom? Só pra te avisar aí que o meu cabelo é lindo. do mesmo É jeito. lindo mesmo. Beijo, pessoal. Boa Gente, noite. até sexta que vem. Um abraço, boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Caixinha de perguntas e sugestões vão Ah, estar verdade. fixadas no Store. Boa noite pra você.